Esses dias eu fui reler o livro de Romanos e eu não lembrava o quanto que é bom as cartas de Paulo. Na verdade, eu até fiquei impressionado com a sabedoria e a capacidade de um cara que viveu há quase 2000 anos atrás, né? Ao longo dessa carta, o apóstolo debate alguns pontos como o pecado, a justificação pela fé, santificação, entre outras coisas. Mas se eu fosse resumir, é basicamente um livro ensinando sobre salvação. Porque para ser salvo, você precisa amar a Deus, ter fé e negar o pecado. Na verdade, não é tão simples quanto isso, porque se você ama a Deus, você já vai ter fé e também vai rejeitar o pecado. Então no final é como se você apenas precisasse de amar a Deus, assim como Jesus ensinou nos evangelhos, onde ele quase que resume os mandamentos todos em apenas amor. Mas aí entra a pergunta, você ama a Deus? Talvez ame, mas não o suficiente para ter a fé necessária e negar o pecado. E se formos entrar pelo lado do calvinismo, na verdade a fé é um dom de Deus atribuído pela sua graça aos eleitos. Então se você tem fé é porque Deus te escolheu incondicionalmente através da sua graça irreversível, ou seja, você é escolhido e tudo flui naturalmente, tanto a fé como a vontade de cumprir as obras. Mas a carta aos Romanos não vai para esse lado tão filosófico, ela foca mais no fato de nós sermos salvos pela fé e não pela graça. Exatamente a mesma ideia da reforma protestante, que teve o objetivo de acabar com as doutrinas da igreja católica medieval. O engraçado é que a Bíblia é tão eficaz que Paulo escreveu isso para advertir os judeus que praticavam a boa obra, mas não acreditavam em Jesus Cristo, que foi quem morreu por nós para que nós tivéssemos a salvação. E esse mesmo raciocínio serviu também de pilar para lutar contra as doutrinas erradas da igreja católica na reforma protestante. Só que ao ler essa carta você fica meio confuso porque ele enfatiza tanto que somos salvos pela fé que parece que as obras não valem de nada. Mas nós temos que entender o contexto, e aí entra aqueles dois nomes chatos que os pregadores usam nas igrejas e a gente não entende, a tal de hermenêutica e exegese, que basicamente significa saber interpretar o texto. Nós temos que entender que a ênfase na salvação pela fé que Paulo dá é para corrigir um erro pela falta de fé. Se eu pegar um exemplo, talvez faça mais sentido. Imagina que para você ser feliz, você precisa apenas de uma família e uma casa. Mas você já tem uma família. Então se eu fosse te dar um conselho, eu focaria apenas em te convencer a comprar uma casa e deixaria um pouco de lado o fato de você precisar de uma família, porque você já tem uma. Então Paulo focou no que faltava mais. Ele mesmo se explica no final do capítulo 3 para ficar bem claro. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma. Antes estabelecemos a lei. Ou seja, a fé não anula a lei, elas se complementam. Esse texto não é tão simples assim, mas essa é a maneira mais fácil de entender e, sinceramente, foi a maneira que eu entendi. Então, se eu fosse concluir, eu diria: a fé sozinha justifica a salvação, mas ela nunca será vazia de obras, porque quem é salvo deseja e sente o dever de cumprir as obras, mas as obras sem fé, elas são vazias. É como se você tivesse fé e não cumprisse as obras, você fosse uma pessoa negligente, alguém que sabe o que fazer, mas não faz. E se você fizesse as obras e não tivesse fé, você seria um barganhador, alguém que quer comprar de forma barata a salvação através de boas obras, e foi um dos erros combatidos pela reforma protestante. Então essa é a minha interpretação sobre esse assunto. Escreve nos comentários se você concorda comigo, e se você não concorda, comenta também que eu vou ler tudo. Valeu!